2h10 em São Paulo, nós estamos ao vivo. Boa tarde a você, telespectador da TV Câmara. Muito boa tarde. Você pode interagir conosco, você pode participar, você pode mandar perguntas sobre a cidade para o seu vereador. Você pode tirar dúvidas sobre o trabalho aqui no Legislativo, sobre como vai ser o ano, cobrar, enfim, exercitar a sua cidadania. Está começando o Clipe em Eletrônico. Você participa pelo 3396-4944. 3396-4944. Você liga, fala com o Donizete Santos e manda a sua pergunta, 3396-4944, ou pelas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo. Eu tenho o prazer de receber, pela primeira vez no ano, o vereador Toninho Véspoli do PSOL. Tudo bem, vereador? Tudo bem, espero que os telespectadores tenham um bom ano, esse que se começa agora, né? Ano de Copa, ano de eleição presidencial, ano de eleição para o governo do Estado. Vai ser um ano bem agitado. Um ano agitado, né? E aqui o vereador Reis do PT. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Wagner. Bom ano novo para o senhor. Obrigado para você também, para todos os seus telespectadores e para o vereador Toninho Véspoli aqui, meu colega da Comissão de Educação. A gente vai começar o programa e a gente não vai falar de assuntos tão amenos assim. O repórter Marcos Campos foi visitar uma área na zona sul da cidade de São Paulo, na região do Mboi-Mirim, que está sendo objeto de um impasse entre o poder público e famílias desassistidas na luta por moradia. Essa área é conhecida como Nova Palestina. Vejam. O terreno é particular, faz parte de uma área de manancial e dista a 100 metros do Parque Ecológico do Guarapiranga, na zona sul da cidade. A ocupação começou em 29 de novembro do ano passado. Hoje, 41 dias depois, pelo menos 8.000 famílias ocupam a área. A diarista Maria Cristina está vivendo num barraco de bambu coberto com plástico. Ela sonha com uma casa própria. Nós precisamos, né? E eu vivo de um salário mínimo, que a minha filha é especial. Antes eu trabalhava, não posso, então por isso que eu estou aqui. Preciso de uma moradia digna. A organização do Sem Teto confere um pouco de dignidade ao local, que é dividido em 21 núcleos. Jaqueline é uma das coordenadoras e também está em busca de uma moradia. A gente está atrás de um futuro melhor, uma moradia digna para a gente. Os improvisados banheiros e cozinhas são coletivos. Dona Maria José é voluntária. Ela ajuda outras mulheres no preparo das refeições. Você quer café da manhã, almoço e janta ou não? Às 9h30, almoço e janta. Ainda tem a janta às 23 horas para o pessoal da trilha. O pessoal da trilha é, na verdade, o pessoal que cuida da segurança em rondas por todo o acampamento local. A lista de proibições é grande. Não é permitido som alto, moto e álcool, por exemplo. Toda reunião a gente tira 5 homens e 2 mulheres para fazer a trilha à noite. Aí eles fazem a trilha até 4 e 6 horas da manhã. O que seria a trilha? A ronda? A ronda, isso, para ver se não tem homem batendo em mulher, se não tem ninguém estuprando ninguém ou roubando lona, madeira, essas coisas. A área tem mais de 1 milhão de metros quadrados. Como é zona de proteção e desenvolvimento sustentável, só pode ter 10% da área construída. A alternativa é a transformação em parque público. A prefeitura não tem ação judicial cabível para o caso. O proprietário é que tem que resguardar a área, mesmo sendo uma área de preservação ambiental. É atribuição dele evitar que uma área de proteção ambiental seja ocupada e utilizada indevidamente para outra finalidade que não a de um parque público, de um parque ou de uma área de preservação. O MTST já havia apresentado em audiência pública uma proposta que prevê a transformação do terreno em zona especial de interesse social, o que permitiria a construção em 30% da área. Mas o prefeito alega que a região carece de mais áreas verdes. Que aquela região, ela precisa também de oxigênio, ela precisa de um respiro. Então não é justo que o pessoal da Zona Sul não tenha também acesso a parques públicos. A previsão ali era um parque público. Então as pessoas, eu acho, que estão sendo induzidas a erro ao imaginar que você vai qualquer área, ao contrário do campo, onde a área improdutiva é um equívoco, na cidade não existe o conceito de área improdutiva.
Você tem que ter respiros. O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto contesta o prefeito. É no mínimo curioso que o prefeito de uma cidade como São Paulo não tenha conhecimento que a 50 metros daqui existe o Parque do Guarapiranga, um dos maiores parques da cidade, que é mais do que 2 pulmões para a Zona Sul. O Parque do Guarapiranga é um parque imenso, essa região não tem demanda de parque. Essa região tem demanda de habitação, tem demanda de saúde, tem demanda de educação. Se ele falasse essas outras demandas, nós teríamos que concordar com ele. Agora, nós temos um parque a 50 metros da ocupação. O MTST manterá a ocupação até uma manifestação judicial. A ocupação vai permanecer. Não existe nenhuma ordem judicial para nos tirar daqui, né? O proprietário tentou entrar com uma reintegração, mas a justiça determinou uma audiência de conciliação. Nossos advogados vão estar nessa audiência de conciliação agora no final de janeiro e o movimento vai permanecer aqui até uma solução para as famílias. As imagens que nós mostramos nessa reportagem do Marcos Campos, vereador Toninho Vespoli, algumas imagens no que diz respeito à condição de moradia, no que diz respeito à forma como essas famílias vivem, são imagens que a gente pode depreender como subhumanas, né? Eu queria que vocês falassem sobre esse assunto, sobre o impasse, sobre a questão da moradia, o entorno do Mboimirim. Como é que se pode chegar a um consenso em uma questão tão delicada, tão nevrálgica como essa? Então, a gente tem que, eu acho que, olhar um pouco o problema, não só especificamente agora. Tem toda uma demanda sobre habitação na cidade de São Paulo que foi construída ao longo dos anos. Quer dizer, aqui se instalaram em São Paulo as grandes indústrias, pessoas de outros estados vieram procurar uma vida melhor, vieram se instalar, mas essas indústrias nem sempre pagavam um salário adequado para que essas pessoas conseguissem ter uma casa condizente, né? E a cidade foi se transformando nisso que está aqui hoje, né? Em várias áreas da cidade temos imensas favelas. Então, o que nós estamos vivendo, apesar de ser uma área de manancial que a gente tem que se preservar, as pessoas não vão em um estado, igual você falou, né, de moradia naquele sentido, se realmente ela não necessitasse, se não fosse algo premente, né, que ela sente na pele o que ela está vivendo, né? Então, nesse sentido, eu acho que o prefeito, apesar de ser uma área particular, né, e apesar do movimento fazer uma pressão que eu acho que é legítima para pressionar os órgãos públicos, eu acho que o prefeito teria, no meu ponto de vista, de fazer parte, de integrar essa parte de negociação junto com a justiça para tentar dar uma melhor solução possível para o caso, né? Eu acho que esse seria um encaminhamento um pouco mais correto. Eu acho que conheço o pessoal do MTST, são um pessoal de diálogo, né, não são intransigentes. Então, eu acho que tem tudo para a gente conseguir ter uma boa condução nesse processo. Vereador Reis, e aí? Wagner, eu estive visitando a Nova Palestina, né? Estive visitando no ano passado, porque a subprefeitura de Mboimirim, ela vinha recebendo uma pressão, inclusive houve uma manifestação com mais de 2.000 pessoas em frente à subprefeitura por conta dessa ocupação. Lá de um lado tem uma parte até nobre, tem alguns casarões ao lado dessa ocupação que também recorreram ao Ministério Público. O próprio vereador Natalini, que tem base de apoio lá, também entrou com recurso no Ministério Público contra essa ocupação. Eu pedi a eles que se formasse uma comissão encabeçada pelo Guilherme Boulos, que é o líder do movimento. Que a gente viu aí há pouco na reportagem. E na segunda-feira nós fomos recebidos, eu acompanhando essa comissão, pelo secretário João Antônio, secretário de Relações Governamentais, para tratar desse tema. Realmente lá é uma área particular. É uma área particular e que tem uma declaração de utilidade pública que foi feita na gestão anterior do prefeito Kassab para a criação de um parque ali. Embora em frente realmente tem outro parque. Sim. Também que foi realizado na administração anterior. Também foi desapropriado, foi todo esse procedimento para que houvesse esse parque. Então, realmente nós teremos um parque de frente para o outro parque. Sim. Eu acredito que eles reivindicam que sejam colocados no plano diretor, que está em discussão aqui nessa casa, em ZEIS 4, para que pudesse, então, 30% do imóvel pudesse ser
ofertado para moradia popular. E eles, então, conseguiriam, junto à Caixa Econômica Federal, o plano Minha Casa Minha Vida Entidades, para que pudesse tocar ali um projeto de habitação popular, né? São coisas que não acontecem de imediato, são coisas que você tem que garantir a alteração legislativa aqui na casa, dentro do plano. Depois você vai ter a revisão dos planos diretores locais, regionais, né? Mas teria que, nessa discussão que está tendo aqui, já tentar colocar isso. A revogação da DUP, porque para permitir a negociação com o proprietário, como que ele vai negociar se tem uma declaração de utilidade pública? Sim. Então o proprietário também está impossibilitado de negociar. Então essas são as reivindicações do movimento e acompanhamento técnico por parte da Secretaria de Habitação. O prefeito, na fala do prefeito, ele também não pode, no meu entendimento, ele não pode ter outra fala, né? Porque hoje, na situação que está, é área particular, é área de preservação ambiental, é área que tem declaração de utilidade pública para parque. Então, tem que se construir dentro dessa circunstância um processo de negociação, entendendo que realmente há demandas por habitação e há falta de imóveis. Não tem imóveis para fazer casa para o povo, né? Infelizmente, os imóveis ou são ocupados, os particulares que tem são pequenos e os grandes estão na área de proteção ambiental. E buscar uma perfeita convivência harmoniosa do homem com o meio ambiente. Então, se tem 1 milhão de metros quadrados, e é possível, porque tem uma parte lá que já está devastada, não tem mais vegetação, só tem vegetação rasteira, não tem árvores, já devastaram aquele território. Então, aquela parte que está devastada, é possível, usando essa lógica dos 30%, se tiver alteração no plano diretor, de dar uma resposta para aquela população. E aquela população, eu constatei que eles são moradores dali, porque o aluguel subiu muito. Eles não... Pelo aluguel subir muito e a valorização imobiliária, a especulação imobiliária, não permite que as pessoas que ganham aí 1, 2, 3 salários mínimos possam entrar no financiamento e comprar uma casa. Então, realmente, há um grande número de despejos, né? Se você me permitir uma parte, então, eu acho que é uma discussão até que é bom você ter colocado isso, porque aqui na Câmara mesmo eu já ouvi assim, falas como, olha, aquela ocupação tem envolvimento com o PCC. Olha, aquela ocupação é uma área de manancial e que vai ter problemas ambientais seríssimos. E tentam justificar isso como forma para que não tenha essa pressão popular, né? Eu fico muito preocupado com isso, porque, igual você falou, eu também temo com a questão do meio ambiente. Então, eu acho que ali tem que chegar em um consenso de você conseguir garantir moradias, mas que nem prejudique o meio ambiente. Mas o que a gente não pode partir aqui na Câmara Municipal e de alguns vereadores é de criminalizar o movimento, né, de já colocar ali coisas que nem acontecem, que inclusive eu fiz questão de pegar militantes que eu sei que do pessoal naquela região e fazer um levantamento se tinha algum problema com crime organizado lá, e eles me constataram, todos eles me falaram que não tem nenhum envolvimento. Claro. Então a gente não pode partir por conta que a gente quer preservar o meio ambiente a partir daquele desqualificar o movimento ou desqualificar as pessoas que estão lá, porque se elas estão lá é por uma necessidade premente. Por isso que eu falei isso na primeira intervenção. Eu acho que é interessante você fazer essa constatação que você teve lá, porque a gente não pode partir para esse... Eu ainda falo eu tenho que dizer que o prefeito não pode ter outra fala, porque ele, dentro da conjuntura do que está posto, ele tem que ter essa fala. Que também não pode ter uma lógica de que sim, a fala do prefeito incentive que haja essa movimentação que está tendo na cidade de ocupações que não vai ter resposta para tudo, né? A realidade da cidade é dura. A falta de recursos... Ocupações irregulares, né, vereador? Ocupação irregular. Então, o exemplo da Bins e da Guarapiranga. O que eu acho? Nós temos que ter um processo harmonioso de negociação, ofertar para o movimento dessas casas que vão ser construídas, 55 mil casas. Tem aqueles que estão na fila de espera, tem a questão de área de risco, mas ofertar para eles uma parte dessa produção de moradias, que está dentro do programa de metas do prefeito Fernando Haddad, e buscar um pacto com eles, valorizar o movimento, valorizar a atuação deles, mas um pacto para que não haja essa disseminação que está tendo de invasões para todo lado, porque a cidade não vai ter resposta para tudo isso.
né? E o próprio movimento, se ele começa só a invadir, ele passa também a não ter resposta, lá na frente ele acaba perdendo a credibilidade. Então eu acho que tem que buscar um pacto, pegar esses casos, negociar caso a caso. Eu acho que tem que... essa questão da Palestina, lá realmente tem 2.000 famílias morando lá. E eu fui lá constatar pessoalmente, eu circulei todo o movimento com as lideranças do movimento em condições subhumanas, né? Então, nós sabemos que o poder público tem dificuldade e temos que cobrar do Estado também, porque 1% do ICMS, e São Paulo o que mais gera ICMS no Estado é a cidade de São Paulo, porque é que mais gera consumo. Então, se a cidade de São Paulo é que mais gera ICMS, que o Estado também, que tem 1% do ICMS, para investir em produção de moradias, né, através da CDHU, que acelere também um pouco mais, porque hoje a gente está vendo muito lento a produção de moradias pelo Estado, né? O prefeito tem uma meta de 55 mil casas, mas não é suficiente, porque a demanda é muito grande. A demanda é uma coisa assim que foge aos nossos olhos, tá para todos os lados que você vai, tem demanda por moradia popular, né? Um outro assunto para a gente, depois a gente volta a esse assunto, acho que tem pergunta aí de telespectador, mas um outro assunto está na ordem do dia nos jornais hoje e com grande destaque, é o assunto que diz respeito aos corredores de ônibus, né? A Prefeitura já começa a estruturar uma defesa jurídica para o Tribunal de Contas do município, argumentando a importância dos corredores de ônibus, que é parte do plano de metas do prefeito Fernando Haddad. Eu queria que vocês conferissem essa rápida reportagem para a gente falar desse assunto, porque já tem perguntas também sobre isso. Vamos lá. Foram suspensas 10 licitações abertas pela Prefeitura para a construção de 128 quilômetros de corredores de ônibus na cidade. Uma das avenidas que receberia corredor é a 23 de maio. As obras previstas nas licitações